Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o xixi da criança, a coloração, cheiro forte, né, a quantidade em 24 horas. Tá? Dúvidas comuns. Aliás, essa dúvida veio de comentários aqui no nosso canal. Então, por isso é importante, se inscreve, curte, compartilha, isso estimula o nosso trabalho, leva essa informação para mais famílias. A maior parte de visualizações aqui ainda são de não inscritos, né? Para a gente consiga seguir esse trabalho aqui. Vamos lá, gente. Então, os nossos rins, eles são órgãos responsáveis pela manutenção, pelo equilíbrio de líquidos, eletrólitos, solutos. Né? Solutos são as partes ali que não é a água, né? Então, vai desde os íons até as substâncias, e as substâncias boas, como a glicose no nosso corpo, né, que vai servir de nutriente, mas substâncias tóxicas, como a ureia, né, a creatinina, e substâncias que representam lixo metabólico, né, restos do metabolismo celular, restos do metabolismo nosso do organismo, né, que seria o lixinho, né, do nosso corpo, e que é eliminado pelos rins. Então, os nossos rins têm essa função de manter a quantidade de água, de eletrólitos e a equilíbrio de eliminar o que é necessário e manter o que é preciso também para a gente funcionar. Então, vamos lá, gente. Portanto, um equilíbrio de líquidos no nosso corpo, é necessário que também a gente faça ingestão de água, né? E essa mãe que manda a pergunta, ela fala que a criança transpira muito e mora na região quente. E a criança bebe pouco água e vive com um xixi muito amarelo. Então, essa foi a pergunta que implicou aqui esse vídeo. Então, o que acontece? Se tem pouca ingestão de água, o seu corpo vai ter que poupar. Ele não vai poder eliminar a água. Então, nós temos lá hormônios antidiuréticos, controles finos, a fisiologia renal é linda, e o nosso corpo, de maneira inteligente, começa a reter água e não elimina a água na urina. Portanto, se tem pouca água na urina, essa urina vai ficando mais concentrada, mais amarelada e com um cheiro mais forte. Esse é o caminho natural. Então, a urina normal, adequada, é aquela urina amarelo claro, tendendo mais a um transparente. Uma urina de uma pessoa que não está muito hidratada, ela é bem amarelada. Tá? É aquela que, quando sai, ela pinta a água do vaso. Né? Você percebe ali que ela tem concentração e ela vai pintar a água do vaso. Tá? Então, é óbvio que essa criança não está sendo muito bem hidratada. A primeira coisa que representa é isso. Né? Se há uma dificuldade de hidratar a criança, a gente tem que estimular. Eu já falei aqui que uma coisa que a gente não deve fazer é substituir a água normal por sucos e outros líquidos. Tá? Porque a criança, quando bebe, por exemplo, um suco, não está bebendo água, está bebendo água, mais solutos, mais substâncias. Portanto, eu não ajudo o meu corpo a manter esse equilíbrio, porque eu preciso de água para limpar, para deixar essa urina, para permitir que o corpo limpe, né, e eu possa eliminar ainda uma quantidade que resta pela urina. Se eu ficar bebendo sucos, que é muito comum, é possível que seja dessa criança, né, que não goste de beber água, porque não existe nenhuma criança que não tenha sede. Normalmente é porque ela está substituindo e não foi ensinada, e é repetir, até se tornar um hábito. E aí utiliza a sua criatividade, comprar uma garrafinha, brincar, dança, colher, o que você quiser. Tem que se virar, não pode aceitar que meu filho não bebe água. Se uma criança pequena já tem a urina concentrada o tempo todo, essa criança não está hidratada. Né? E ela já tem desde cedo um risco. A gente sabe que a ingestão de água é protetor para a nossa saúde. Agora, vamos falar sobre o cheiro. O cheiro forte ele pode acontecer na urina concentrada. Tem um cheiro mais típico de urina de adulto, né? Aquele cheiro carregado, o cheiro de xixi mesmo. Tá? Agora, um odor fétido, um odor podre, né? De mau cheiro, ele não é normal na urina. Tá? Aí é óbvio que exige uma investigação. No mínimo um sumário de urina, avaliar se há necessidade de uma cultura de urina, afastar infecções urinárias e o que está acontecendo. Tá? A quantidade de urina é o seguinte, a quantidade de urina varia muito a idade e o peso da criança. A idade tem relação total com o peso, né? A massa corpórea da criança. Portanto, a quantidade de urina vai aumentando com o passar do tempo, conforme o desenvolvimento da criança. Eu vou tomar como exemplo aqui uma criança de 1 ano
que tem uma média de 10 quilos, é a média de 1 ano de idade. Tá? A média mínima, quantidade mínima em 24 horas, só para vocês terem noção, é 1 ml quilo hora. Né? 1 ml por quilo, né? Uma criança de 10 quilos, 1 ml por quilo dá 10. 10 vezes 1. Tá? Então 10 ml por hora. Em 24 horas essa criança tem 240 ml. Portanto é uma quantidade pequena, né? 240 ml dividindo em 6 horas, ela faz 60 ml a cada 6 horas. Isso é o mínimo que a criança está funcionando o rim bem e está até mal hidratada, está com a urina concentrada, ela tem que ter. Isso vai acontecer em estados de adoecimento, por exemplo. Uma criança que naturalmente está com febre, está adoecida, está gripada, ela tende a beber menos água, recusar mais, está perdendo muito líquido pela respiração acelerada, pelo metabolismo, pela febre, tudo isso consome água, então ela vai tender a ficar mais com a urina concentrada. É por isso que a gente estimula e orienta a hidratação dessas crianças. Mas aí surge até essa pergunta, quanto de xixi essa criança tem que fazer? Bem, o mínimo é isso, 1 ml por quilo hora. Então, percebe que uma criança de 10 quilos às vezes é pouco, né? 60 ml. Porque às vezes a mãe fala, está fazendo xixi pouco, tá? Está fazendo um pouco, mas está abaixo do mínimo, né? Porque o ideal aqui é que essa criança estivesse com 2 ml quilo hora, né? 2 vezes 10 vezes 24, que seria 480 ml, uma criança de 1 ano. Né? 400 dividido por 4, 120 ml a cada 6 horas. 120 ml a cada 6 horas, gente, é meio copo de água, em torno de meio copo de água, né? Daquele copo americano, um pouco mais de meio copo de água numa fralda, deixa uma fralda cheia. Então, em termos subjetivos, uma criança que está com uma boa diurese, ela faz uma fralda cheia, a no mínimo a cada 6 horas. Se ela está urinando isso, ela está urinando até razoavelmente bem. Tá? Então, isso é uma média de como você mesmo, pai e mãe, pode estimar a quantidade de urina para o seu filho. E aí a gente vai multiplicando conforme as mudanças de peso. Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.